Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer uma redação sem saber nada sobre o tema. Primeira coisa que isso é mentira, né? Sem saber nada. Sabendo muito pouca coisa, ou pelo menos não sabendo o suficiente para te sentir seguro, né? Então alunas, muitas vezes, não olham para o tema de redação e cola as placas, se preocupa, entra em pânico, né? Eu entendo, e quem trabalha na preparação dos alunos que vão fazer essas provas, esse tipo de prova, Enem, concursos, vestibulares, etc., a gente sabe que o peso psicológico é muito grande. O peso da expectativa da família, da própria expectativa, né, de não querer ficar mais um ano no cursinho e tudo mais. A gente sabe que isso pesa sobre vocês. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa. Na data do Enem vai ter um tema de redação te esperando e tem que sair uma redação de qualquer jeito. E vai sair uma redação. Pensa no seguinte, olhei pro tema, não sei nada sobre o tema. Esse lugar, não lugar de fala, mas esse lugar de observação, tu não tá sozinho nesse lugar. Se tu que está estudando, que está assistindo vídeo aqui no canal, que está fazendo outro curso, que está pensando em outras coisas, que vai no colégio, que lê, que etc. Opa! Deu sua luz aqui. Que é minimamente alfabetizado, se tu estás nessa situação de eu não sei o que falar, teus concorrentes estão desse andar para baixo. Tá todo mundo meio por aí, ok? Então isso não é exatamente o fim do mundo, não é um problema. Bom, é possível presumir que a maioria das pessoas não sabe muita coisa sobre esse tema. E essa maioria das pessoas é o que a gente chama de senso comum. Aí tem um cuidado, eu não posso dizer assim, a maioria das pessoas acha tal coisa. Primeiro que elas não acham nada, né? Na norma culta, na língua portuguesa, achar significa encontrar. Mas eu poderia dizer assim, a maioria das pessoas entende que isso é assim. Como é que tu sabe? Tu falou com todo mundo para contar e saber que a maioria, metade mais um, isso é um conceito matemático, maioria. Então não dá para afirmar isso, mas é possível afirmar assim, ó, é razoável presumir que muitas pessoas, ou que a maioria das pessoas, ou que grande parte da população entende isso assim. Entende isso como? Não sabe nada sobre isso. Ok? Bom, qualquer que seja o tema de redação, ele deverá ser, tem sido, em todas as provas do Enem, uma temática, uma problemática social. Ou seja, tens que olhar para o mundo fora de ti, fora do teu círculo de amizades e entender. Isso é um problema social porque afeta a vida das pessoas. Eu me lembro uma vez uma aluna minha, que eu não vou dizer o nome, até porque eu não lembro o nome dela. Ela falando sobre uma redação sobre água, consumo de água, possibilidade de esgotamento dos recursos hídricos, alguma coisa do tipo. Ela colocou na proposta de intervenção o seguinte, para resolver o problema, então é preciso que as pessoas usem a água que sobra da máquina de lavar para lavar o carro. E eu disse, querida, tu tem que sair da janelinha, né, abrir a janelinha do teu apartamento e olhar para fora, né? Me lembro do filme Tropa de Elite, que o Matias diz assim, do apartamentinho da Zona Sul de vocês não dá para ver o morro, né? Então mais ou menos isso. A maioria da população não tem máquina de lavar, e muito menos carro. Então propor como solução para o problema da água, pegar a água da máquina de lavar para lavar o carro, mostra uma alienação, uma desconexão com o mundo real, entendeu? Então muitas vezes, quando tu olha para o tema e diz assim, eu não sei nada sobre isso, não saber nada sobre isso mostra que tu não está olhando para o mundo, tu não está olhando para as coisas. Daqui a pouco tu olha para algum tema de redação que eu coloco aqui, eu coloco em alguma das mídias que eu uso para falar com vocês, ou que tu viu em algum lugar, tu olha assim, por que isso é um problema social? Se essa estranheza ocorre, significa que tu tem que começar a olhar para o mundo fora do teu universo. Tem que olhar para a sociedade, entender isso aqui afeta a vida das pessoas. Se afeta a vida das pessoas, pode ser entendido como um problema. Ok? Então, primeira coisa, senso comum. Eu posso afirmar que as pessoas não entendem isso, embora sejam afetados por essa realidade. As cartilhas dos participantes de redação de todos os anos afirmam que o participante não deve ficar restrito, preso, circunscrito, tolhido, limitado pelo senso comum, mas pode usar. Então, se pode usar, quando vocês forem utilizar o senso comum, vocês vão utilizar no primeiro desenvolvimento, desenvolvimento 1. A estrutura básica de uma redação do Enem, a mais básica é introdução, 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos de desenvolvimento e proposta de intervenção. Panda, por que a gente não usa 3 parágrafos ao todo? Porque se vocês usarem 3 parágrafos, esse do meio vai ser um super parágrafo, com 10, 12, 15 linhas. Vai estar cheio de vírgula, com um monte de erro de pontuação, e ele não vai fazer sentido. Então vou usar 5 parágrafos. Vai ter um parágrafo nanico, um parágrafo anão, que não tem sentido completo em si próprio. Então, uma boa medida para um texto dissertativo argumentativo em 30 linhas são 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, mais proposta de intervenção. Ok? Bom, se eu for utilizar o senso comum, eu uso no D1. No D2, eu tenho que colocar alguma outra coisa que, em tese, eu possa afirmar que ela supera essa análise meramente do senso comum. Essa opinião presumida da maioria das pessoas. Beleza? Ainda é possível fazer uma elucubração aqui da expressão senso comum, né? A palavra senso, né, significa ideia, juízo, pensamento, também pode significar contagem, né? Tem o censo do IBGE,
Comum pode ser algo que é simples, trivial, banal, uma comidinha comum, uma pessoa comum, né? Mas também pode ser aquilo que é comum entre pessoas, que é compartilhado. Duas pessoas torcem para o mesmo time de futebol, elas têm algo em comum. Esse comum também, etimologicamente falando, está na origem da palavra comunidade, está na origem da palavra comunhão, está na origem da palavra comunismo. Então, senso comum é uma opinião simples, comum, básica, não muito refletida, não fruto de estudo, que não tem um embasamento científico, que também não é fruto da experiência, que é compartilhada, que é comum a uma série de pessoas. Falando sobre o senso comum, fechei esse parênteses, era só para falar para vocês do senso comum. Eu não posso ficar preso, tolhido, limitado a isso. Bom, quando eu for falar do desenvolvimento 2, eu vou pegar e vou pensar nas causas, nas consequências, ou vou tentar estabelecer a relação com qualquer área do conhecimento ou com qualquer aspecto da vida cotidiana. A questão é a seguinte, se eu utilizar uma área do conhecimento, eu não preciso justificar. Se eu disser assim, olha, a história recente do Brasil mostra parará, parará, parará. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira preconiza, estabelece, determina que é parará, parará. Cuidado, não vão escrever que o artigo 5º da Constituição diz que. O artigo não diz nada e a Constituição também não diz. A escolha das palavras é importante num texto que é escrito em norma culta, formal. Nós falamos de um jeito, nós falamos em um registro que não é língua portuguesa. Nós falamos desse dialeto desgraçado que a gente usa, fala, não tem concordância verbal, não tem concordância, a gente não usa os S's, os R's, a gente não se preocupa se escreve com SC, com C cedilha, com... A gente fala, a gente se comunica. O problema é que na hora de escrever, né, então coisas que vocês, mais jovens do que eu, utilizam como o tá ligado, o mano, o cipá, o treta, né? Isso não pode aparecer na redação, porque vocês vão perder muita nota. Ok? Bom, voltando a falar da redação. Então, se eu utilizo uma área do conhecimento como história, geografia, filosofia, antropologia, psicologia, a Constituição Federal Brasileira, algum autor, algum pensador, alguma coisa, ou seja, algo que já é reconhecido como conhecimento válido, um conhecimento que é pertinente, que tem um peso argumentativo, se vocês têm acesso a esse nível de conhecimento, não precisa justificar. Então, usei historiografia, usei antropologicamente falando, isso é assim. Eu não preciso justificar que a antropologia é relevante. Ela é uma área do conhecimento, ela é uma ciência, é importante. Tá? A antropologia é uma das 4 disciplinas que compõem as chamadas ciências sociais. São elas, sociologia, antropologia, economia e ciência política. As ciências sociais, então, ciências sociais, que é uma ciência, porque obedece ao método científico, uma delas é a antropologia. Eu não preciso ficar justificando. Agora, daqui a pouco eu quero citar uma série do Netflix, eu quero citar uma poesia, eu quero citar a letra de uma música. Não basta eu pegar e jogar a letra da música ali. Não basta eu falar, eu vi uma série do Netflix que aconteceu tal coisa. Eu deverei explicar, é preciso que eu diga, olha, a arte e a cultura representam, materializam, constroem a arte, a cultura, os valores de um povo, de um determinado lugar, em uma determinada época. Nesse sentido, as séries do Netflix, ou séries televisivas, representam os valores de uma sociedade. E o fazem numa linguagem que é acessível aos jovens. Por isso, porque está representando esses valores, a série tal retrata esse contexto e por isso ela é válida. Então eu preciso justificar. Eu posso usar a música da Anitta, né? Prepara que agora é hora do show dos poderosos. É a única letra da música da Anitta que eu sei que ela é antiga. Mas azar, eu não acompanho muito a carreira da Anitta. Um beijo pra Anitta, nada contra. Mas olha só, eu não posso sair dizendo assim, prepara que agora é hora do show dos poderosos. Agora eu posso dizer, a arte e a cultura representam os valores de uma sociedade. A cantora Anitta, na música Show dos Poderosos, desenvolve, apresenta uma letra que evoca, que fala da luta e do papel da mulher no século XXI. Que justamente desse contexto vem a palavra empoderamento, por isso o Show das Poderosas. Então assim, contextualizei, eu posso usar o Show das Poderosas. Dá pra usar a letra de miojo na redação do Enem? O aluno pergunta. Dá. Se tu conseguir contextualizar e mostrar que isso é importante para defender alguma temática, toca a ficha. Tu não pode largar algo sem sentido ali. Ok? Então, no desenvolvimento 1 eu posso usar o senso comum, no desenvolvimento 2 eu pego alguma área do conhecimento. Se ela tiver credibilidade por si só, basta colocar ali. Se ela não tiver credibilidade, se for apenas um aspecto da minha vida, alguma coisa que eu sei, vi, conheço, lembrei ou fiz menção, eu tenho que justificar. Eu estou usando isso porque é importante tal coisa, porque chega nas pessoas, porque representa tais valores. Uma outra opção é no D2 mentir. Cuidado, se vocês forem utilizar números, índices, taxas, percentuais, sempre a fonte tem que estar junto, ok? Então eu não posso dizer 24,72% dos homens parará, parará. Quem disse? Onde é que tu tirou isso? Números, dados, pesquisas sem a fonte não faz sentido nenhum, ao invés de ganhar nota, tu vai perder. Nesse aspecto é que alguns alunos mentem, né? Então, eu até tenho uma ideia vaga de que os números são esses. Esses são os números estão certos, mas eu não lembro exatamente a fonte. Bom, então tu vai lá e mente a fonte. O Panda está sugerindo mentir. Não.
sempre é melhor estudar, mas eu estou te dizendo que em uma situação de desespero, ao invés de deixar a redação em branco, e se tu tem alguma ideia dos números, dos percentuais, bom. Né? E aí também essa mudança da fonte, ela tem que ser criteriosa. Né? Então não adianta eu pegar e dizer assim, segundo o IBGE, e chuta qualquer número lá. Muito provavelmente, pensa comigo, se tu fosse seu corretor da redação do Enem, peguei um tema, tu não vai dar uma olhadinha o que o IBGE diz? É óbvio que o corretor sabe os números do IBGE, sabe as vezes em que isso apareceu na revista Veja, na revista Isto É, as coisas mais óbvias, o corretor está atualizado. Até porque um sujeito que vai ler 2, 3 mil redações, esse número vai se repetir, ele vai saber que o número está certo ou errado. Então esses números, na verdade a mentira nunca é um bom caminho, né? Mas se for preciso, que seja uma parte da verdade ocultada, disfarçada, mudada, ok? E a proposta de intervenção sempre é um conjunto de ações ou uma ação tendo em vista melhorar a realidade dessas pessoas, tendo em vista solucionar essa problemática apresentada. O plano é esse. Esse plano tem que ser exercitado. Não adianta assim, eu nunca fiz isso, e lá no dia do Enem, se eu não souber, eu vou tentar fazer aquilo que eu vi no vídeo do Panda. Isso não vai dar certo. Por isso é importante ter alguém te acompanhando. Por isso é importante ter alguém que leia o teu texto. Os meus alunos, eu leio o que eles escrevem. Eu dou um feedback. É importante essa relação com o professor de cumplicidade, para que o professor possa carregar parte do peso, parte da carga, da responsabilidade, para que não fique tudo no ombro do aluno. Tá? Começo te disponibilizando, te dizendo, olha, existe um caminho, existe uma saída, existe um contraveneno, existe um antídoto para essa situação desesperadora para muitos alunos, que é olhar para o tema e dizer, meu Deus, não sei nada. Bom, é preciso ter um plano. Eu estou sugerindo um plano. É o único que existe? Não. É um bom plano. Tá bem? Bom, se vocês tiverem dúvida, comentem, botem nos comentários do vídeo. Panda, tu falou tal coisa, eu fiquei com dúvida, como é que... Eu normalmente respondo todos os comentários que são postados nos vídeos. Não te esquece de curtir o canal, não te esquece de clicar no sininho, não te esquece de compartilhar, de avisar para as pessoas que tem conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, sempre disponível aqui no canal do YouTube. Tá bom? Então, resumindo, retomando, né? Linhas gerais, o esquemão, tá? Dá para se livrar dessa encrenca de um tema que eu não sei nada. Dá para usar o senso comum no primeiro desenvolvimento. Bom, a redação tem que ter 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, com proposta de intervenção. No desenvolvimento 1, eu posso usar senso comum, opinião presumida da maioria das pessoas. No desenvolvimento 2, eu vou clicar com alguma área do conhecimento. Se ela tem legitimidade própria, eu não preciso justificar. Se ela não tem, eu tenho que dizer por que eu estou colocando aquilo ali. Ok? Na proposta de intervenção, eu apresento alguma ação para melhorar essa problemática. É preciso olhar para o mundo, enxergar os problemas sociais e saber me colocar como alguém que entende, que relaciona, que estabelece a relação entre as coisas e que pensa numa solução. Ok? Esse é o resumo do que a gente fez por agora. Beijo!